deixa porque ele fica agoniado. Deixa, Muito mãe. bem, queridos, uma boa noite para todos. Nós estamos iniciando os nossos sábados missionários online e hoje nós queremos abrir a palavra de Deus, ler esse texto para esse momento especial. Salmos 67. As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, que todos os confins da terra o temerão. Nós vamos Amém. precisar que os irmãos possam desligar o seu som para que a gente possa ouvir melhor a palestra aí do Reverendo Norval. Vamos orar ao Senhor. Vou pedir que a Cristina abra o seu som e faça uma oração, por favor, Cristina. Abra o seu som aí e faça uma oração. Seu Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede, pelas bênçãos recebidas diante desse dia, Senhor. Obrigada, Pai, pelos cuidados que o Senhor tem para conosco, por tudo, Senhor, por esse momento agora, onde vamos poder ouvir a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa estar agindo, Senhor, no nosso meio, abrindo, Senhor, as nossas mentes para entender o que o Senhor quer falar para nós. Que o Senhor possa usar o Amém. Teu servo e que seja uma bênção para nossas vidas e para a vida da igreja, Pai. Obrigada por essas pessoas que estão já na reunião e por todos aqueles que vão ouvir ainda mais para frente toda essa palestra, Senhor. Que seja uma bênção para as nossas vidas. Usa o Teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Cristina. Muito bem, queridos, nós estamos no nosso primeiro sábado missionário online. Nós estamos repetindo o que fizemos o ano passado por causa da pandemia. E esse ano, com prazer, a gente está recebendo alguns queridos irmãos. Hoje nós estamos começando com o nosso querido reverendo Norval Silva. O Norval é um missionário da nossa APMT, trabalha com os povos indígenas. Ele, nesse momento, ele está justamente lá no Pará. Eu vou pedir para o Norval se apresentar e falar um pouco. Gasta aí uns 5 minutos aí, Norval, para dizer dos trabalhos que você tem desenvolvido, especialmente no trabalho de tradução da Bíblia, que é o seu principal trabalho hoje entre os povos indígenas. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho, para que os irmãos que estão aqui e aqueles que vão assistir depois possam conhecer. Eu quero agradecer ao presbítero Nierenberg, que está coordenando a sala hoje à noite, ele que está dando as boas-vindas a todos aqueles que estão acessando, e ele que está gravando também para que a gente possa depois transmitir pelo YouTube. Norval, seja bem-vindo, que Deus derrame graça na sua vida e abençoe o seu ministério e a sua família. Amém, amém. Muito obrigado, reverendo Agnaldo. É um prazer estar com os irmãos nesta noite e compartilhar um pouco da palavra de Deus e do desafio que nós temos para a proclamação do Evangelho num contexto indígena, num contexto que não é tão distante de nós, mas que não é tão conhecido assim como deveria ser, para que a igreja brasileira, especialmente a nossa igreja presbiteriana do Brasil, se engaje cada vez mais na evangelização dos povos indígenas do Brasil. Os irmãos podem ver pela foto que está aqui ao meu lado, não é? Eu sou casado com a Lau, e nós temos 3 filhos, o Lucas, a Ana Carolina e a Sara. Eu já sou avô de 2 lindos netinhos, a Elisa e o Natan, e meus filhos já estão criados, estão seguindo as suas carreiras, e eu e a minha esposa, Lau, continuamos trabalhando entre os povos indígenas,
nós completamos, em janeiro, 32 anos de ministério entre povos indígenas. E como o pastor Aguinaldo mencionou, todos esses anos envolvidos em projetos de tradução para línguas indígenas. Desde a época que eu estava no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, quando lá fui desafiado por um erudito da língua grega que perguntou aos seminaristas o que iríamos fazer com o nosso grego quando terminássemos o seminário, e ali eu tomei conhecimento do grande desafio que é a tradução da Bíblia. Eu não sabia que havia tantas línguas no mundo sem tradução, e não sabia que no Brasil, entre povos indígenas, havia dezenas de línguas que não possuíam sequer João 3,16 em sua língua. Isso foi lá na década de 1980. E então nós aceitamos o desafio, nos preparamos e seguimos para a aldeia naquele tempo. Então, desde aquela época, pastor, nós estamos atuando. Nós trabalhamos também com plantação de igreja, com evangelização. Como eu e minha esposa somos linguistas, nós trabalhamos com educação na área indígena, trabalhamos com linguística, nós tivemos que fazer análise da língua, tivemos que fazer alfabeto para aquela língua, ensinar os indígenas a ler e escrever na sua própria língua, e graças a Deus esse trabalho já se desenvolveu. Nós estamos na 3ª tribo, já trabalhamos com 2 tribos anteriormente, agora estamos na 3ª. Há 15 anos nós estamos trabalhando com essa tribo e estamos traduzindo o Novo Testamento. Estamos, no momento, perto de 85% do Novo Testamento traduzidos. Eu posso mostrar para vocês aqui, né, rapidamente, alguma coisa que nós já publicamos. Esse aqui, por exemplo, é o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Foi o primeiro que nós publicamos, totalmente escrito na língua indígena, né? Acho que não dá para ver aí, mas... e aqui também um outro material, que são 5 cartas paulinas, porque a igreja surgiu, os crentes surgiram e nós precisávamos de discipular, precisávamos fazer um trabalho de treinamento de liderança e tal. Então, nós... acho que o pastor vai pedir para o pessoal fechar o microfone, né? Sem som. Estamos ouvindo aí. Dilma, desliga o seu microfone. Desligou agora. Ok. Então, esse aqui são 5 cartas paulinas, né? 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, e nós temos estudado com regularidade na igreja e feito discipulado e tudo. Então, todos esses anos nós trabalhamos especialmente com tradução da Bíblia, e nesse último povo, onde estamos há 15 anos, nós estamos plantando a igreja já surgiu e agora nós estamos na fase de treinamento, consolidação e expansão do trabalho. Ok, Noval, que bom. Graças a Deus pela vida, pelo ministério, não é fácil. Você está há 15 anos numa tribo, traduzindo a Bíblia do Novo Testamento, e está agora com 85% daquilo que você começou há 15 anos atrás. Então, evidentemente que hoje, né, e você sabe disso, existem alguns recursos que têm ajudado mais, né? Então, quem entrar numa tribo hoje já não vai gastar tantos anos assim com a tradução, mas para que a tradução seja mais eficiente, é preciso de mais tempo mesmo, não é verdade? Sim, hoje nós temos, né, programas de computador que nós podemos usar com recursos. Quando eu comecei, nós tínhamos que usar máquina de escrever e logo em seguida nós conseguimos um computador que, só para vocês terem uma ideia, nem HD ele possuía. Eram 2 discos, né? A gente colocava um disco com
o programa e outro disco com os dados, e aí a gente ia fazendo a tradução, isso no primeiro povo com o qual eu trabalhei no finalzinho, 1989 e 90, até 94, nós trabalhamos com uma outra tribo aqui no estado do Pará, no Novo Testamento também, numa adaptação do Novo Testamento, e não tínhamos o recurso tecnológico que nós temos hoje. Ainda assim, mesmo com os recursos tecnológicos que nós temos, leva tempo. Nenhum Novo Testamento no Brasil foi traduzido em menos de 15 anos. Né? A média, na verdade, de tradução do Novo Testamento do Brasil chega a passar de 20 anos. Nós temos, na África e em alguns lugares da Ásia, nós temos uma média bem mais curta, né? Nós temos... eu conheci um colega americano que traduziu o Novo Testamento na África em 5 anos, mas isso foi realmente excepcional, porque ele trabalhou com um pastor do povo que falava aquela língua, e era um pastor aposentado, então eles trabalhavam de tempo integral somente na tradução, gastaram 5 anos. O nosso colega Ronaldo Lidori, por exemplo, que trabalhou lá na África e traduziu o Novo Testamento, lá gastou 8 anos, também um tempo muito bom. Na África é comum você gastar 10 anos, né? Mas aqui no Brasil a média é maior, é de 20 a 25 anos. Alguns Novos Testamentos para línguas indígenas aqui do Brasil não saíram em menos de 30 anos. Em função de vários fatores, né? Vários fatores estão relacionados a demora da tradução aqui para as línguas indígenas, né? Provavelmente você vai falar sobre isso, Norval, mas com essa demanda de algumas pessoas de tribos se tornando mais participante da vida comum, da sociedade, nas grandes cidades, como é que tem sido assim, o desafio de continuar a tradução quando muitas línguas já estão quase sendo perdidas? Esse é um grande desafio. O maior assassino de línguas é a globalização. A globalização tem sido a maior assassina de línguas no mundo. E esse é um fenômeno que ocorre não só no Brasil. Povos minoritários, à medida que são inseridos nesse processo de globalização, com todo o poder da comunicação na globalização e as restrições que eles têm o acesso da tecnologia nas suas próprias línguas, eles são forçados a adquirir línguas chamadas línguas majoritárias, né? E essas línguas majoritárias, elas querendo ou não, elas acabam forçando as línguas minoritárias para o canto. E aí a tendência se não se tomar cuidado, a tendência é até de línguas morrerem. E a gente percebe isso, à medida que os povos indígenas, as estatísticas aí já mostram que eles estão chegando a 50% de indígenas urbanos no Brasil. Então, veja, quase 50% da população indígena no Brasil hoje vivem em cidades. Eles estão migrando para cidades, geralmente cidades que estão ali próximas às áreas, às reservas indígenas. Por exemplo, se a gente pegar Manaus, tem aldeias inteiras na periferia de Manaus. São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, idem. Eu estive em aldeias no estado do Maranhão, do povo Guajajara, que a aldeia e a cidade estavam chegando quase praticamente a ficarem juntas. Se alguém for a Águas Belas, em Pernambuco,
vai chegar na cidade de Águas Belas e, se não tomar cuidado direitinho, ele sai da cidade e entra numa aldeia sem perceber a diferença. Então, esse processo de globalização tem sido um desafio muito grande para a manutenção dos povos indígenas. Agora, os povos indígenas, pastor, eles são muito diversos nas suas culturas e também nas suas atitudes para com a língua majoritária. No caso do Brasil, aqui, a língua que a gente está chamando de língua majoritária é português. Então, tem indígenas que, quando eles entram em contato com a nossa sociedade, eles querem muito o que nós temos, incluindo a língua. Então, é natural, eles querem participar da vida aqui fora, celular, eles querem ter as coisas, eles aprendem música daqui de fora, porque a própria cultura os empurra para isso, para elementos novos. Eles são muito simpáticos a elementos novos. Só para lembrar, os portugueses foram recebidos, não é, no Nordeste relativamente bem no início, quando chegaram, não é? Porque havia aqueles povos ali, especialmente Tupinambá e outros, tinham certas ideias em relação à incorporação de coisas ou de elementos de força, etc., dos povos, de outros povos, né? Agora, já há indígenas no Brasil que têm uma atitude exatamente contrária. Eles evitam o contato, eles preferem ficar mais isolados, eles preferem a manutenção da sua língua, preferem a manutenção da sua cultura, e quando aprendem português, aprendem apenas para interagir aqui fora, mas tem uma língua forte na aldeia, todo mundo fala a língua, todo mundo se comunica naquela língua e tal. Então, nós temos realidades bem diversas no Brasil, né? Tem povo que você chega numa aldeia e está todo mundo falando em português. Especialmente no Nordeste, essa é a grande realidade dos povos indígenas do Nordeste. Você chega numa aldeia e está todo mundo falando em português. Quando a gente vai mais para a Amazônia, aí a realidade amazônica é um pouco diferente, então a gente ainda vai chegar em muitos povos, muitas aldeias, em que o índice de bilinguismo, o índice de pessoas que falam português é baixo, né? Então, não dá para a gente generalizar, sabe? As realidades indígenas são muito diversas, vai variar de povo para povo, de região para região, de cultura para cultura, mas, assim, de forma geral, realmente esse processo de globalização, processo de urbanização, trazem um efeito bem negativo em relação à manutenção dessas línguas. Então, o que se faz, assim, para finalizar esse ponto? Antes da gente traduzir, é preciso fazer uma pesquisa para garantir a real necessidade de tradução. Não é? Nós tivemos aqui, liderados aí pelo pessoal da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, a AMTB, tem um departamento chamado DAI, Departamento de Assuntos Indígenas. Eles fizeram uma pesquisa nacional entre os povos indígenas para determinar quais as línguas indígenas brasileiras que, de fato, precisavam ter vitalidade suficiente para que a gente faça uma tradução para elas, não é? Então, hoje mesmo, eu estava relendo o relatório do DAI, que foi lançado em 2018, e lá eles estão falando de pelo menos 11 tribos no Brasil que, com certeza absoluta, precisam de tradução, mas não tem ninguém fazendo essa tradução. São línguas fortes, os indígenas usam essas línguas, eles comunicam nessas línguas, mas nós não temos missionários para colocar nessas tribos, missionários que sejam treinados, tenham o treinamento devido,
para que eles possam fazer a tradução. Agora, é claro que nesses 11 não estão incluídas as tribos chamadas isoladas, ou as tribos que não têm contato, né? Ainda temos no Brasil dezenas, talvez umas 50 tribos, ou mais, que não são contactadas, elas são isoladas na floresta amazônica. Essas línguas, obviamente, são fortes, mas porque nós não temos acesso a esses povos, não temos como fazer tradução para elas. Ok. Varão, conversa joia, mas você deve ter planejado aí dizer assim, alguma coisa dentro da sua programação, então vamos ouvir aí o que você Certo. tem para nos falar sobre essa perspectiva de levar esperança aos povos indígenas do Brasil. Exato. Eu pensei em fazer o seguinte, eu gostaria de mencionar um texto, e a partir desse texto, prosseguir na minha argumentação de por que o Evangelho de Jesus Cristo, ou Cristo, que é o cerne do Evangelho, é quem pode trazer esperança para os povos indígenas. Então, um texto que eu gosto muito de falar, e eu explico já a razão para os irmãos, porque que quando eu vou falar sobre questão indígena, eu gosto de começar por aqui nesse texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, eu gosto de começar por aqui, e eu vou explicar já a razão de por que, quando eu falo sobre povos indígenas, evangelização de povos indígenas, eu começo por aqui. O texto diz assim, Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos para o versículo 16, quando Paulo diz assim que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa palavra grego aí, eu defendo a tese de que ela não é uma referência aos gregos em si, mas aos gregos como representantes de todos os gentios. Então, se a gente substituir aí a palavra grego pela palavra gentil, nós vamos ter a afirmação do apóstolo Paulo de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do gentil. E o que é gentil? O que significa a palavra gentil? A palavra gentil, na língua hebraica, quer dizer as nações. E no grego tem esse sentido de outros povos. Então, os indígenas estão inseridos no conceito neotestamentário de gentil. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu, e aí eu poderia parafrasear e dizer como do indígena, porque o indígena faz parte dos gentios, das nações, ou como diriam os judeus, dos goim, né, daqueles que são as outras nações que não fazem parte de Israel. E por que eu digo isso, amados irmãos? Porque quando a gente trabalha com os povos indígenas, uma das principais acusações que nós, missionários evangélicos entre os indígenas, sofremos é de destruir a cultura indígena. Eu já tive embate dentro de igreja, de crentes, talvez por sua formação acadêmica, por sua formação talvez ideológica, por ter sido influenciado pela imprensa, pela mídia, por correntes de antropólogos, de linguistas e de outros que chegam a achar que nós, missionários, de fato, não deveríamos estar
nas aldeias pregando o evangelho, porque o evangelho acaba destruindo as culturas indígenas. Então, é comum a gente ser chamado de etnocida. O que é um etnocida? É alguém que destrói uma etnia, uma cultura, um povo, não é? E aí eu já tive irmãos que chegam para mim e dizem, mas será que não seria melhor? Será que não seria melhor deixar esses índios lá do jeito que eles estão? Talvez adorando a Deus na maneira como eles lá, na sua tradição e na sua cultura estão, e quem sabe Deus vai dar um outro jeito para salvá-los? Porque há necessidade de missionário ir lá e pregar o evangelho, falar sobre pecado, falar sobre depravação total, falar sobre salvação em Jesus Cristo. Ah, não, deixa esse pessoal quieto lá, na sua pureza e na sua inocência, que Deus vai dar um jeito de salvá-los de outra maneira, sem que a igreja ou o missionário tenha que ir lá e pregar o evangelho e acabar mudando a cultura, as tradições, os costumes e tudo mais. Então, essa acusação é muito comum, feita fora do ambiente da igreja, mas, de fato, já chegou na igreja também, e algumas pessoas acabam absorvendo esse discurso. Então, que resposta eu, como missionário, que tenho gasto 32 anos, já vou fazer 33 anos de trabalho entre indígenas, eu e minha esposa, eu acho que é possível que a gente já tenha morado mais na mata do que na cidade, nesses anos todos, um sacrifício absurdo para chegar na aldeia, dentro da mata, lá a gente vai de moto, é um verdadeiro rally dos sertões, inúmeras quedas, inúmeros obstáculos, ter que atravessar rio, botar a moto para flutuar, para você atravessar para o outro lado, com a água no pescoço, chega nesse povo, prega o evangelho, gente, para que isso? Calma, não vão lá não, deixa que Deus vai dar um jeito de salvá-los, porque esses índios são inocentes e não precisam que vocês vão lá pregar e aí, então, levar essas noções que são completamente estranhas, mas não só isso, que acabam destruindo a cultura. Que resposta que eu posso dar? Bom, a resposta que eu dou está no significado da palavra evangelho. Quando o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho, ele disse, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho, essa palavra evangelho, significa boa notícia. Então, eu costumo dizer, pastor Aguinaldo e queridos irmãos, eu digo sempre para quem me questiona dessa maneira, que o evangelho não é uma má notícia para povo algum. O evangelho não é uma má notícia. Quando a gente chega numa aldeia, a gente chega com boas novas, a gente chega com boas notícias. Não é o evangelho, de forma alguma, uma má notícia para povo nenhum. E sabe qual é a ilustração que com muita frequência eu dou de uma boa notícia para um povo indígena? Bom, vocês estão em João Pessoa, né? João Pessoa, eu já estive em João Pessoa, o pastor se lembra, né? Nós fomos agraciados com um período de férias aí na casa de praia de um dos irmãos e passamos uns dias lá e tal. Eu sei que é uma cidade maravilhosa, muito bonita, só que é uma realidade bem diferente da realidade da Amazônia. Na Amazônia, por causa dos rios que nós temos e a navegação, as dificuldades de comunicação e de acesso e tudo mais,
são muito grandes. Então, eu ilustro o Evangelho como boa notícia com uma experiência que eu passei, pastor Aguinaldo, quando o meu filho mais velho era bem pequeno e nós estávamos na aldeia. Nessa época, nós trabalhávamos com uma tribo indígena aqui no estado do Pará, chamada Tembé, e estávamos na aldeia e lá o acesso era de barco, 2 dias de viagem de barco até chegarmos na aldeia, e o barco não era nosso, era da própria comunidade indígena, a gente pegava carona. Então, a gente foi para a aldeia, meu filho tinha pouco tempo, acho que devia ter talvez 2 anos, e aí depois de algum tempo, né, a gente geralmente passava 2, 3 meses na aldeia para poder sair um pouco e buscar comida novamente, porque a gente tinha que levar algumas coisas, a comida dele acabou. E nós ficamos ilhados, porque não havia barco da comunidade para nos levar à cidade, para fazer compra e voltar para a aldeia. E aí eu fiquei pensando, como é que eu faço? A minha esposa disse, meu bem, não tem mais leite para o nosso filho, não tem outras coisas para ele, o que nós vamos fazer? Aí um indígena falou para mim, não, olha, se você descer o rio de Canoa e chegar lá fora da reserva indígena, lá sempre chega barco, e você pode alugar um barco e descer para o local onde você, para a cidade onde você pode pegar o ônibus para Belém. Eu disse, é verdade? Então, eu contratei um rapaz para me levar de canoa, e nós descemos o rio, um dia inteiro descendo o rio, até que eu cheguei numa casinha de um morador fora da reserva, e eu pedi a ele guarida. Eu disse, posso armar minha rede aqui, enquanto eu espero algum barco aparecer? E o homem disse, pode, você pode ficar aí tranquilo, sem problema. Aí me deu um quartinho, eu atei a minha rede e fiquei lá aguardando que chegasse um barco para eu alugar e me levar até a cidade, de onde eu pegaria o ônibus para Belém. Pastor, primeiro dia não apareceu o barco. Eu havia levado algumas coisas ali para merendar, né, para comer e tal, então eu segurei bem no primeiro dia. Segundo dia, não apareceu o barco, e eu já não tinha mais comida. Mas o homem parece que tinha uma galinha, uma coisa assim, então ele matou a galinha, a gente comeu, e segundo dia eu fiquei esperando. Terceiro dia, não apareceu o barco. E aí eu já comecei a entrar em desespero. Eu deitei na minha rede, assim, e comecei a orar, desesperado, e disse, Deus, o que eu faço? Agora não tenho, estou sem condições, não passa barco, nem barco para a aldeia, nem passa barco para baixo, para eu ir para Belém. Tem misericórdia de mim, e faz um milagre agora. E eu estava orando quando o rapaz bate na porta, assim, não tinha porta, mas ele bate assim no batente da porta, e vira para mim, eu estou deitado na rede assim, aí eu sento na rede, ele vira para mim e diz assim, senhor Norval, eu tenho uma boa notícia, foi a expressão que ele usou, eu tenho uma boa notícia. E aí eu sentei na rede e disse, diga qual é a boa notícia. Ele disse, eu acabei de ouvir no rádio mesmo, rádio comum, acabei de ouvir a Rádio Cultura de Belém, um recado da missionária Lídia, que era da nossa equipe, e estava em Belém, mandando um recado dizendo que amanhã ela vai vir de avião para a aldeia, e que é para vocês tirarem os animais da pista, que sempre ficavam, né, jumento, boi, essas coisas, na área da pista, que era para a gente espantar os animais, porque o avião, era o avião monomotor da missão, vai descer com ela lá na primeira aldeia. Não era na aldeia que eu morava, mas na primeira aldeia onde havia uma pista de pouso. Aí ele vira para mim e diz assim, se o senhor me pagar, eu lhe levo lá de canoa. Aí eu disse, eu pago? O que você quer? Ele disse, não, eu quero uma rede bem bonita como pagamento. Eu disse, eu te dou a rede. Ele disse, então nós temos que sair agora para a gente poder chegar amanhã lá, na hora do avião. Eu disse, então é agora mesmo. E aí, com o coração já a mil,
afobado, eu desatei a minha rede, enfiei na mochila, agradeci a família da casa, sentei na canoa na frente, ele atrás, e nós começamos a remar. Isso era 6 horas, 6 e pouco da tarde. E nós remamos a noite inteira subindo o rio. Remando, 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 remando. O dia amanheceu, eu já estava exausto de remar. Eu chego na aldeia, pergunto, o avião já chegou? O pessoal diz, não, aqui não apareceu avião nenhum, não. Mas a moça que estava lavando roupa, a indígena que estava lavando roupa na beira do rio, quando viu o meu aspecto, 3 dias sem comer direito, ela disse, misericórdia, o que é que aconteceu com você? Eu digo, eu estou sem comer esse tempo todo. Ela disse, eu vou preparar um peixe com farinha para você. E aí, então, quando eu fui para a casa dela, estava comendo peixe com farinha, eu escutei o barulho do avião. E aí foi ficando cada vez mais perto, e o avião, então, deu uma volta, assim, de cima da aldeia, a gente correu para a pista. Era, de fato, a missionária Lídia que estava chegando. Aí eu disse para ela, Lídia, você vai para a aldeia e eu vou para Belém, porque eu preciso fazer compras para trazer para o nosso filho. Quando o piloto me vê, ele diz a mesma coisa, misericórdia, o que aconteceu com você? Eu disse, eu estou há 3 dias sem me alimentar. E assim foi a história. Então, veja, o evangelho é uma boa notícia para quem está desesperado, aguardando uma palavra de esperança e salvação. Então, o evangelho não é má notícia para povo nenhum. Essa noção de que os indígenas são inocentes, perfeitos, que não são pecadores e não percebem a sua pecaminosidade e, portanto, carecem da graça e da misericórdia de Deus para a sua salvação também, é um equívoco. Os indígenas, assim como todos nós, estão perdidos sem o evangelho. Quando o apóstolo Paulo disse lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele está incluindo os indígenas, ele está incluindo todos os gentios, todos os povos, ele está incluindo, inclusive, os judeus. Todos pecaram, estão distantes da glória de Deus, e é o evangelho, a boa notícia que é trazida para esses povos, que traz esperança. Sem o evangelho, não há esperança. Sem o evangelho centrado em Cristo, porque note bem, nas Escrituras, o evangelho não é um conjunto de ideias. O evangelho nem é um conjunto de doutrinas. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. Se você olhar aí no primeiro capítulo da carta aos Romanos, você vai perceber que Paulo diz que o evangelho se refere a Jesus Cristo, no verso 3, capítulo 1, verso 3. Então, esse evangelho diz respeito a uma pessoa que morreu, e morreu para resgatar, dentre todas as nações do mundo, aqueles eleitos de Deus, que aprove ao Senhor escolher para compor esse povo santo, esse Israel espiritual, composto de povos de todas as línguas, de todas as tribos e de todas as nações. Então, pastor Aguinaldo, queridos irmãos, eu começo por aqui, porque para mim é a natureza do evangelho que deve nos impulsionar para a obra missionária. Se nós tivermos uma compreensão bíblica correta e plena da natureza do evangelho, aí nós vamos ter vigor missionário. Mas se a gente tiver algum deslizezinho doutrinário, aí a gente vai ter problema sério na nossa motivação para a proclamação do evangelho. Você quer ver um ponto? Um ponto que traz, muitas vezes, uma prova de não compreensão da natureza do evangelho nas Escrituras, é quando alguém diz assim, pastor, mas
Se um indígena morrer sem o evangelho, sem crer no evangelho, sem ouvir o evangelho, Deus vai dar um jeito de salvá-lo, porque senão seria injustiça. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem isso? Isso está completamente errado, está completamente equivocado. É uma não compreensão da natureza do evangelho. Por quê? Primeiro, vamos começar por aqui. Não existe ninguém inocente. Ora, se nós somos reformados, somos presbiterianos, certo? Olhamos para as Escrituras como a nossa única regra de fé e prática e defendemos uma doutrina que nós chamamos de depravação total. O que é depravação total? Depravação total é depravação total. Todos os povos da terra foram atingidos pela queda em Adão. Todos os povos da terra estão destituídos, estão longe, não têm acesso à glória de Deus. Paulo diz no primeiro capítulo da carta aos Romanos que é isso, eles não glorificaram a Deus em função do pecado, e porque eles não glorificaram a Deus, Deus os deixou na sua ignorância e no seu pecado. Então, o ser humano, distante de Deus, ele foi desenvolvendo uma cultura pecaminosa. Não existe inocente. Não tem ninguém inocente. O indígena não é inocente. O indígena é tão pecador quanto qualquer um de nós. Só acha que o indígena é inocente quem nunca conviveu com eles. Então, às vezes a gente recebe na aldeia um antropólogo, recebe um outro pesquisador, e eles têm essa noção, né, do indígena perfeito, do indígena sem pecado. Desculpa, isso não vai durar uma semana. Agora, claro, eu não estou defendendo e dizendo que o indígena é o selvagem, que muita gente pensa. Em hipótese alguma, eu tenho encontrado muito mais generosidade entre os indígenas do que entre os não indígenas. Eu me sinto muito mais à vontade numa aldeia do que na cidade. Honestamente, eu gostaria de passar o resto dos meus dias na aldeia. Eu já até disse para os indígenas lá, eu não vou pedir a vocês, porque eu sei que vocês têm muito medo, mas eu gostaria de ser sepultado na aldeia. Por que eu digo que eles têm medo? Porque a cultura deles é animista. Então, quando morre alguém, por mais que o corpo seja sepultado, eles acreditam que o espírito da pessoa vai perambular pela aldeia e vai fazer coisas ruins para as pessoas e tal. Mas isso não faz dos indígenas pessoas inocentes. Eles são seres humanos como nós, em qualquer outra cultura, estão destituídos da glória de Deus, necessitam dessa boa notícia do Evangelho, que é a única que pode trazer esperança eterna. Então, se nós tivermos a compreensão correta da natureza do Evangelho, se nós tivermos a compreensão clara das Escrituras, que é pela proclamação deste Evangelho, que os eleitos veem a fé, e a fé é fundamental para que o indivíduo seja regenerado. Uma pessoa não pode ser regenerada sem fé, e a fé é um dom que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é um dom que é dado, e esse indivíduo crê quando ele ouve. É por isso que o apóstolo Paulo diz, como é que eles vão crer em quem nunca ouviram? E aí Paulo, então, vai além e diz assim, mas e como é que eles vão ouvir se ninguém pregar? É interessante como a igreja, às vezes, é lenta para perceber as Escrituras, não é? A igreja está sempre querendo um atalhozinho para facilitar, quando, na verdade, a Bíblia que fala que Deus elegeu é a mesma Bíblia que diz que Deus também provê os meios para o eleito vir à fé. Pastor, eu tenho dito, meus irmãos, eu tenho dito assim, não há doutrina, talvez não haja doutrina nas Escrituras que devesse produzir vigor
espiritual e missionário maior do que a doutrina da eleição. É incrível como alguns presbiterianos usam a doutrina da eleição para ficar sentado no sofá, descansando sem pregar o evangelho. Ah, Deus não escolheu, ele vai dar um jeito. Se ele for predestinado, meu irmão, ele vai ser salvo. Ora, nós não estamos percebendo, então, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus? É papel da igreja a proclamação desse evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Note que Paulo não diz assim, é um poder de Deus, ele diz, é o poder de Deus. E aí no versículo 17 ele diz, porque o evangelho, a justiça de Deus se revela no evangelho. Fora do evangelho, não tem como revelar a justiça de Deus. É no evangelho que a justiça de Deus se revela. E é pela proclamação do evangelho que Deus chama os seus eleitos à fé. Porque é o evangelho uma boa notícia. E agora vejam que coisa interessante. Uma vez eu estava na aldeia e recebemos a visita de uma antropóloga, que também era funcionária da FUNAI, e que ficou muito irritada com a minha presença na aldeia, e chegou para mim e disse, você precisa sair daqui, porque a sua religião é interditada aqui. Você não pode exercer a sua religião aqui. Eu disse para ela, mas quem disse para você que a minha religião é interditada? Até onde eu tenho conhecimento, eu estou pisando em solo brasileiro. E o solo brasileiro é regido por uma Constituição que me dá liberdade religiosa. Eu tenho a liberdade de professar a minha religião e até de publicamente professá-la livremente. Então, você não pode dizer que a minha religião aqui é interditada. Mas a discussão foi tão áspera e tão forte, tão alta, que chamou a atenção dos indígenas, e alguns começaram a se aproximar. E uma indígena, que foi a nossa primeira convertida na aldeia, perguntou o que estava acontecendo. E aí eu expliquei para ela que aquela antropóloga estava dizendo que eu precisava me retirar da área indígena, porque a minha religião era interditada lá. E aí, então, a indígena interveio e disse, não, a religião dele não é interditada, o que ele trouxe para nós foi a palavra de Deus é boa, só nos ensina o que é bom e o que é correto, e nós queremos que ele e a esposa dele permaneçam aqui. Aí a antropóloga disse assim para ela, mas você só tem esse pensamento porque ele colocou o pensamento na sua cabeça. Agora, olha a resposta que essa jovem deu à antropóloga. Ela disse, antes mesmo dos missionários chegarem aqui, eu sempre quis ouvir a respeito de Deus. Eu sempre tive esse desejo e esse anseio de ouvir a respeito de Deus. E é interessante o resultado final, porque em vez de nós sermos expulsos, essa antropóloga foi que acabou sendo impedida de permanecer na aldeia e de retornar lá, porque ela estava com umas ideias tão radicais que os indígenas mesmos não aceitavam os posicionamentos dela, porque era aquela visão de que o indígena é meio que um zoológico humano, né? Para todos nós vermos, né? A gente quer ver aqueles indígenas lá, puros, entre aspas, na floresta, sem roupa, sem nada. Então, quando chega um antropólogo na aldeia e vê os indígenas usando celular, tomando café, uma coisa assim, eles acham que isso é um absurdo e que não pode, etc. e tal. O que eu defendo sempre é que não pode imposição, e isso nós não fazemos, nós não impomos. O evangelho não é imposto.
Nós não fazemos catequese como a Igreja Católica fez. Ou se converte, ou morre. Ou se converte, ou é pagão. Não é? Não, nós oferecemos gratuitamente o Evangelho na consciência e na convicção de que aqueles que crerem, crerão por dom da fé de Deus. Então, nós não impomos nada, nós não forçamos ninguém a nada. Nós temos indígenas amigos que... Eu sou, por exemplo, muito amigo do pajé, na aldeia. Ele vai à minha casa, a gente conversa, ele me explica assim como é o pensamento deles, eu aprendo muito da língua com ele também. Ele não se converteu, mas nós não temos nenhum problema de relacionamento, porque nós trabalhamos com respeito, com consideração, dentro dos padrões da cultura, aprendendo a língua e os costumes e trazendo a boa nova do Evangelho, que vem das Escrituras, mostrando que sem essa boa notícia não há esperança, há perdição, há falta de vida eterna. Então, nós podemos, como igreja, com convicção, ir aos povos indígenas ou a qualquer outra parte do mundo, na certeza de que a natureza do Evangelho nos garante de que o Evangelho é uma boa notícia para todos os povos, é uma boa notícia para os indígenas, é uma boa notícia que traz esperança. Então, pastor, é essa minha palavra para vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, que bênção poder ouvir o reverendo Norval. E só para a gente perceber, né? Não é alguém que chegou numa tribo indígena semana passada e hoje já está falando do que significa evangelizar os povos indígenas. Alguém que tem mais de 30 anos trabalhando entre os indígenas, e isso é maravilhoso saber, ter esse sentimento. Se algum irmão tem uma pergunta, algum esclarecimento que gostaria de que fosse feito, então, se você quiser, só abre aí o teu microfone e faz a pergunta, ou coloca a necessidade desse esclarecimento, e com certeza o Norval vai poder nos ajudar. Algum irmão queira algum esclarecimento? Acho que a irmã Dilma está levantando a mão. O microfone, pois não. É o microfone que tá com a bateria riando, para variar, viu, Cristina? Pastor, eu observando como o senhor nos narrou a sua via crucis para buscar o leite de seu filho, até fazer boiar a motocicleta, não é isso? Então, eu fico pensando, há uma insensibilidade das igrejas em não saberem disso, ou saberem e não estão nem aí. Porque eu vejo que muitos das nossas igrejas, eles dizem que os missionários só querem ir para a Europa, para os países da Europa, como se os missionários fossem para a Europa passear ou ganhar dinheiro. Mas vejo também que há uma carência aqui no meio indígena. Eu digo, há informações e não tem como levar essas informações para essas pessoas para clarear, e também há um déficit de missionários para tal missão. Bom, meu irmão, muito obrigado. Ótimas perguntas. O déficit, deixa eu dar um dado estatístico aqui, que vai ajudar vocês a terem a dimensão do grande desafio que nós temos no âmbito de povos indígenas. São 99 tribos que o pessoal está chamando assim de não engajados com o Evangelho. 99 tribos que não têm presença de missionários pregando o Evangelho, não é? Então, a necessidade é muito grande. Hoje à tarde, nós estávamos numa live da nossa agência missionária, a PMT, e nós estávamos falando de povos minoritários, mas povos étnicos dentro do nosso Brasil, né?
que a PMT, hoje, ela trabalha com povos minoritários dentro do Brasil. Então, aqui nós trabalhamos com ciganos, trabalhamos com imigrantes, como haitianos, venezuelanos, chineses, árabes, japoneses. Nós trabalhamos com quilombolas e trabalhamos com indígenas, bolivianos e indígenas e tal. Então, talvez eu tenha esquecido algum outro grupo que a nossa agência trabalha aqui no Brasil. Então, só no campo indígena, nós temos 99 tribos precisando de missionários. E um fator que agrava um pouco, no caso da nossa agência, é que a geração que está trabalhando com indígenas é a minha geração. Então, nós estamos chegando na fase final do nosso ministério, não é? Como eu disse, eu já tenho 30 anos. Nós temos colegas que têm mais ainda. Nós temos alguns colegas que trabalham com indígenas da nossa agência, a PMT, que são até mais antigos um pouco do que eu. Não é? Então, nós temos uma geração que está chegando na parte final do seu ministério, e a gente olha para... Hoje a gente estava falando sobre a tocha, né? E a gente olha para a nova geração, e onde estão os missionários? Onde estão os jovens? Vocês viram, para traduzir um Novo Testamento para uma língua indígena, 15, 20 anos. Então, o trabalho missionário entre indígenas é o trabalho de uma vida. Não dá para a pessoa pensar assim, então, o missionário falou, eu fiquei comovido, eu acho que eu vou dar 2 anos da minha vida lá para o trabalho entre os índios, depois eu volto e livro a minha consciência, que está pesando e queimando e tal. 2 anos, você só vai começar a aprender a língua. 2 anos é o que nós gastamos para aprender a língua e a cultura, e geralmente, depois de 2 anos é que a gente começa a evangelização de fato, porque aí nós vamos saber a cultura, nós vamos saber que estratégia vamos utilizar para a proclamação do evangelho. Então, é um compromisso para a vida inteira, e o grande desafio hoje é que as pessoas da nova geração, eu não sei se muitos querem um compromisso para a vida toda. Então, nós precisamos desafiar a igreja sobre novas vocações, novos missionários. Não tem que ser missionários novos. Outro dia atrás eu estava pregando sobre Abraão, e eu gosto de dizer isso sempre, Abraão foi chamado na terceira idade. Deus mandou que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela na terceira idade, 75 anos. Então, hoje no Brasil tem muita gente se aposentando e ainda no vigor, que poderia dar um tempo para a obra missionária. Talvez não vá passar tanto tempo, 30 anos, 40 anos, né, como no nosso caso, que nós começamos jovens. Mas há muito campo em missões, hoje, em toda a região, em todo o mundo, para pessoas na terceira idade. Nós temos exemplos disso na PMT. Nós temos, por exemplo, missionários que se aposentaram, foram, assim, na sua profissão, né? Eu estou pensando especificamente aqui num casal, ela, pedagoga, trabalhou em educação a vida inteira, ele, enfermeiro profissional, trabalhou em hospital a vida inteira, e agora aposentados, né? Mas com vigor e saúde e disposição, saíram da capital federal e foram lá para o interior para trabalhar com quilombolas. Estão lá sendo uma bênção entre quilombolas. Então, campo tem, necessidade tem, o que nós precisamos é mobilizar mais a nossa igreja, e as igrejas também, como é que eu digo isso de forma assim, amorosa e sem provocar ira em ninguém. A igreja precisa ser menos preconceituosa com relação ao ministério indígena. Há muito estereótipo, há muito julgamento, há até preconceito em relação aos povos indígenas. E, por último, na resposta da irmã, deixa eu defender um pouquinho os meus colegas que estão na Europa, tá bom? Me permita isso, pelo seguinte,
Não que eu seja contra. Não, claro, não, eu não, exato. Deixa eu dizer o seguinte, é verdade que quem vive num contexto europeu, missionário brasileiro que vai trabalhar num contexto europeu, do ponto de vista das facilidades, digamos assim, físicas e materiais, certamente, né, o colega vai estar em melhores condições do que eu, lá no meio do mato, etc. Mas, por outro lado, pregar o evangelho na Europa hoje é extremamente difícil. Então, o missionário que vai para a Europa, ele precisa ser um resistente, sabe? Porque ele vai passar anos e anos pregando, tentando plantar uma igreja, ele gasta 20, 30 anos, e ele vai ter uma igreja aí de 20, 30 pessoas. Essa é a realidade da França, é a realidade de Portugal, é a realidade da Espanha, é a realidade da Escócia, o berço do presbiterianismo, é a realidade de muitos países. A Europa hoje é uma Europa pós-cristã. Então, esses meus irmãos, eles estão tendo alguma facilidade por estarem em locais com mais estrutura, etc., mas eles têm sob si o peso de um trabalho difícil de evangelização. A dificuldade de sustento também é grande, porque, minha irmã, o dólar está 5 e alguma coisa por 1. O euro deve estar 6 e lá vai fumaça por 1. Agora, imagina a dificuldade para levantar sustento no Brasil e trabalhar lá, né? Então, eu diria assim, a sua pergunta é muito interessante porque a gente esclarece a igreja, né? A nossa agência, a PMT, ela trabalha com povos transculturais em qualquer parte do mundo. Então, nós temos missionários na Europa, missionários na África, na Ásia, né? Temos missionários atuando na América Latina, no Brasil, entre indígenas. Então, louvamos a Deus pelo trabalho da nossa agência, mas nós precisamos que as igrejas se engajem mais, sabe? Por exemplo, tem crente que não sabe que quando a igreja dele manda o dízimo para o Supremo Concílio, está investindo em missões, porque mais de 50% do que o Supremo Concílio recebe das igrejas é investido na obra missionária. Então, realmente a gente precisa fazer mais um trabalho de engajamento, de mobilização das igrejas, tanto para o trabalho indígena, quanto para o trabalho quilombola, que é uma coisa assim recente. A agência ainda está estudando se ela vai entrar no trabalho ribeirinho, ou coisas assim. Então, o desafio, mesmo aqui dentro do Brasil, é bem grande, e a gente deve e precisa mobilizar as nossas igrejas para se engajarem conosco, né, nesse trabalho missionário, que é da nossa igreja, é da nossa agência, é da nossa igreja. A seara é Amém. grande, né? E poucos trabalhadores, não é isso? Que existem. É isso mesmo, é verdade. Então, nós intercedemos mesmo, rogar a Deus, o Senhor da seara, rogar a Ele. É isso mesmo. Amém, amém. Glória a Deus. Mais algum irmão? Tem alguma colocação, alguma pergunta para fazer? Eu tenho mais uma. É com relação à tradução, que a gente sabe, como o senhor nos falou, 99 tribos que ainda não ouviram nada e não tem evangelho ninguém pregando o evangelho lá. Antes de irem a esses campos, há uma preocupação, com certeza, da tradução dessa língua, certo? Aí eu pergunto, no caso dessas 99, os estudos linguísticos, a PMT, porque isso aqui, até para mim, há muito tempo, que tem me preocupado em saber mais coisas da igreja presbiteriana. Então, aí eu vejo, mesmo com todo o trabalho, a gente vê que a igreja presbiteriana, ela é um trabalho modelo, uma organização modelo para mim. Não que seja, vamos dizer, presbiteriana, calvinista, o povo morre, se mata, mas não, mas é evangelho puro.
Cristo, centro de tudo, glória a Deus. Mas aí existem tantos professores, tantos. Por que nós rogarmos para esses professores ajudarem nisso? Então, o engajamento, eu e minha esposa temos formação na área linguística, né? Uhum. E de vez em quando a gente conhece um profissional da área de linguística, um crente, às vezes um professor universitário e tudo, né? Vez por outra, nós recebemos pessoas assim, que se entendem como vocacionadas e dedicam a sua profissão para o trabalho. Agora mesmo, a PMT tem uma candidata do Rio de Janeiro que é doutora em linguística e vai trabalhar com tradução da Bíblia na Ásia. Não é? E nós temos outros e outros colegas. Então, se houver aí algum irmão que é profissional da antropologia, que é profissional da linguística, e, às vezes, por não saber, há muita possibilidade do engajamento dessas pessoas no trabalho. Ele pode até, não tem que necessariamente ir morar na aldeia, mas ele pode interagir com os missionários na análise, na descrição, nos estudos. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma doutora em linguística, que era professora universitária, em função do trabalho dela, ela não podia fazer mais do que o que fazia na aldeia, né? Mas ela fazia pesquisa linguística na aldeia. Então, qual era a participação dela? Ela ofertava para aquela equipe missionária e dizia, olha, eu posso ajudar vocês na análise da língua, e, além dessa análise da língua, eu vou dar uma oferta aqui para ajudar o trabalho de vocês na evangelização, na tradução e tudo mais. Então, há realmente, o que precisa é que esses profissionais se sintam vocacionados para o trabalho missionário, porque o campo e a possibilidade de atuação são muito grandes, são amplos e dá para fazer sim. Ok, Varão. Obrigado, Dilma, pela participação. A gente vai orar com a fraterna gratidão, Norval, pela sua vida, pelo seu ministério. Eu só quero dizer que a casa ainda está lá. Ela não, o rapaz, ele nunca mais apareceu na igreja, mas a gente tem uma boa relação de amizade e ele ainda não vendeu a casa. Se um dia você quiser vir no período de verão mesmo, agora está com um frio grande aqui, Pois lá é. deve estar horrível. É na casa do Constantino Júnior. Eles ficaram lá e foram muito abençoados. Foi uma bênção. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida de Lau, pelos seus filhos. E só lembrar aos irmãos, antes da oração final, que na próxima semana nós vamos receber o Basílio Gonçalves, que está no Senegal. Ele vai estar falando sobre Jesus Cristo como esperança para a transformação dos povos africanos. E vai ser a oportunidade da gente conhecer o Basílio. Ele já está há muitos anos no Senegal, ele já esteve em Guiné-Bissau, agora está no Senegal, e é um servo de Deus que tem feito um bom trabalho lá no Senegal, graças a Deus. Vai ser a oportunidade da gente ouvir um outro lado que também é desafiador para nós, que é o continente africano. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo. Fernanda, você está aí ainda, Fernanda? Fernanda? Tô, pastor. Então você vai orar pela vida do reverendo Norval, por favor? Uhum, tá Oremos. bom. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, que tu nos proporcionaste, para que pudéssemos aprender mais e saber, Senhor Deus, como os teus filhos, a quem tu escolheste, têm vivido lá fora, levando o teu evangelho aos índios, Pai. Eu te peço nesta hora, Senhor Deus, que a tua boa mão seja sobre o teu filho, sobre toda a sua família, suprindo, Senhor Deus, de sabedoria, cada uma das suas necessidades, Senhor Deus, tanto bem materiais como espirituais, Senhor Deus. Que eles Amém. possam continuar a ser bênção aonde quer que eles vão,
para que tua palavra seja propagada aos quatro cantos da terra, Pai Santo. Que tu possas mover a tua igreja, Senhor Deus, para o despertar da importância das missões e que possamos dobrar os nossos joelhos e clamar a ti, para que filhos teus possam ser levantados no poder que há no teu nome, Senhor Deus, para se dispor, Pai Santo, a trabalhar na tua obra em lugares longínquos, Senhor Deus. Eu te peço nesta hora, Pai Santo, e que aqui que nós possamos estar como verdadeiros intercessores, que possam rogar a ti, porque sabemos que a tua seara é grande e poucos são os ceifeiros, mas tu és o Deus que supre e que traz à existência as coisas que não existem, Pai. Que tu possas, Senhor Deus, fazer a tua vontade e que o teu evangelho, Senhor Jesus, seja pregado em todas as nações, povos e tribos, Senhor Deus, para que tu possas reinar e que toda língua possa confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Graças a Deus. Deus. Noval, ontem foi o dia que nós oramos por você, viu? Ontem o seu cartãozinho foi publicado e o pessoal orou por você, pela vida, pela sua vida e pela vida de Lau também. Né? Que bênção. Obrigado, Deus irmãos. Que continue Deus lhe derramando abençoe. graça. Amém. Que Deus lhe Obrigado. abençoe, pastor, Muito porque obrigado. eu estou assim, ó, abismada. O senhor passou com todas essas circunstâncias, todos esses problemas no campo, mas você diz, eu quero morar lá, morrer lá. Eu achei isso o máximo, coisa que a gente não ouve. Mas Vou é dar verdade, viu, caçada, se irmão? aposentar, vou embora. Não é só discurso, não, viu? É verdade mesmo. É amor à Amém. causa, né? É, Amor à causa. Ah, meu Deus, Nossa, o quando amor eu de Deus estou é na aldeia, eu maravilhoso, estou. Acho que só o céu, com certeza o céu é melhor do que a aldeia, bem mas melhor do que a fora do céu, acho que é a aldeia mesmo. Amém. verdade, pastor. Deus lhe abençoe ao senhor e toda a sua Amém. família. Amém. É o seu Obrigado. Amém, trabalho. querido. Vai, Noval, fica à vontade. Vá Beijo, comer o bolo do casamento. Não teve bolo. Tá bom, mas olha, Bem, muito obrigado, viu, reverendo Varão? Um abraço, Deus abençoe a todos os queridos irmãos e obrigado, obrigado irmãs. também. um beijo Obrigado, Maravilha. para Daniel. todos. Um Obrigado, abraço. Daniel. Obrigado, Daniel. Boa noite, Ao irmão. Sheila, Nierenberg por ter retardatária, gravado. Eu estava aqui, eu estava off, mas no cochicho. Berg, Escondida, né, Sheila? Ô, hein? Berg, para essa gravação, senão esse pessoal vai dizer bobagem aí, Berg. Esse que é o bom? Isso aqui é o bom? Tchau. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Berg, Cadê? Vou só o pessoal sair, pronto. Pronto, pastor, vou encerrar. homem, para esse negócio.